Bom, boa noite, pessoal. Começar a aula de hoje, então. Na aula passada, a gente estava vendo as funções uniformemente contínuas, né? Ficou faltando provar dois resultados aqui importantes, que envolvendo conjuntos compactos. Ah, tá, a gente provou vários resultados aí. A gente parou nesse teorema do 4.18. Então, hoje a gente vai provar que toda função contínua no conjunto compacto, ela é automaticamente uniformemente contínua. Ok? Só lembrando aqui, a função ela é uniformemente contínua, isso acontece o seguinte. A definição é parecida com a de continuidade, só que a relação entre o epsilon e o delta, ela não depende mais do ponto A escolhido no conjunto X. Tá? Então, a função é uniformemente contínua se para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se a gente tem pontos x e y aí dentro do conjunto X, uma distância menor que delta, então as imagens deles vão estar a uma distância no máximo epsilon. Okay? Isso significa que a função é uniformemente contínua. Então a gente vai provar agora que toda função contínua no compacto é uniformemente contínua. Pessoal, de função uniformemente contínua é importante, tá, pessoal? Em vários teoremas aí de equações diferenciais, por exemplo, a gente tem hipóteses da função ser uniformemente contínua aí para poder garantir a existência de soluções das equações. Então, não é à toa que a gente está estudando aí. Bom, para a gente demonstrar esse teorema, a gente vai usar o resultado da aula passada que a gente mostrou, que é o seguinte: uma função ela é uniformemente contínua sem somente ser para qualquer dois pares de sequência xn e yn, com a diferença dos termos aí tendendo para zero, a diferença de f de xn para f de yn também vai para zero. É isso que a gente vai mostrar aí para a função aí contínua definida no conjunto compacto. Bom, a gente vai fazer a demonstração por absurdo, tá? Supondo que a função não é uniformemente contínua e tentando chegar numa contradição. Então tá, se ela não é uniformemente contínua, pelo teorema que a gente mostrou na aula passada, a gente consegue duas sequências, xn e yn, com o limite delas indo para zero, mas as imagens não indo para zero. Então a gente pode pensar que as imagens entre f de xn e f de yn,
elas ficam maiores com certo valor epsilon que a gente fixou no início. Então, existem sequências xn e yn e um certo valor epsilon positivo, tais que o limite aqui da xn com yn é zero, mais a distância aí do f de xn com f de yn é sempre maior do que epsilon. Maior ou igual, tá? Na verdade, o teorema que a gente provou antes dizia que o limite aqui não podia ser zero, né? Mas a gente pode pegar uma subsequência aí, se for necessário, enfim, para garantir que esses valores aí fiquem maiores do que qualquer número positivo que a gente tenha fixado. Ok. Agora, vamos às hipóteses que a gente tem do teorema. A gente sabe que X ele é um conjunto compacto. Tá? A gente sabe também que qualquer sequência no conjunto compacto ela tem uma subsequência convergente. Então, tanto xn quanto yn, eu não sei se elas são convergentes, né? Eu só sei que a distância entre elas está indo para zero, entre os termos respectivos aí. Mas como o x é compacto, a gente consegue garantir que tanto a xn quanto a yn têm subsequências convergentes. Pensar na xn primeiro. Então, como o conjunto X é compacto, a Xn tem uma subsequência convergente que a gente vai chamar de Xnk. Vamos dar um nome para o limite dessa sequência aí, tá? Vou chamar de A, por exemplo. Para Xnk. Bom, ok. Na verdade, a gente sabe, inclusive, que esse A ele pertence ao conjunto X, né? Ele é um conjunto fechado. Então, se a gente sabe que o limite de Xnk é A, e ainda sabe que o limite de Xn mais Yn é zero, eu posso falar do limite de Ynk. Agora, se a gente pensar assim, o limite da Xnk somando com o limite dessa diferença aqui. Isso vai dar quanto? Isso aqui é uma subsequência dessa sequência aqui, que é convergente. Ela está indo para zero, então a subsequência também vai para zero. E essa aqui está indo para A, né? Então aqui vai para A, aqui vai para zero, então dá A. Agora, propriedade de limite de sequência. As duas são convergentes. Então, o limite da soma é a soma dos limites. Na verdade, eu queria o contrário, tá? Deixa eu inverter o sinal aqui. Bom, se a sequência indo para zero, o oposto dela também vai, né? Então, se eu estou somando aqui xnk, ynk, esse cancela com esse, sobra só a nossa subsequência ynk. Então, as duas estão indo para zero. Quer dizer, as duas estão indo para o valor A. Uhum. Bom, o que mais que a gente sabe? A gente sabe que a função f ela é contínua, não é? Quando a função é contínua, a gente pode passar o limite para dentro da função. Então, nesse caso aqui, ela é contínua em todos os pontos do conjunto X.
o ponto A é um ponto do conjunto X. Então, a gente tem o seguinte, que o f do limite do xnk é a mesma coisa que o limite de f de x nk. E também o limite de y nk é igual ao limite de f no y nk. Certo? Mas quem que é esse limite aqui? Isso é o ponto A, não é? Limite de x nk é o A. Aqui é o A também. Então, esses dois limites aqui são, na verdade, a função f no ponto A. E aqui está uma contradição, né? Porque se o limite da função aqui, nessas duas sequências, é o mesmo número, quer dizer que a distância de xnk e f de ynk, ela está indo para zero. Ela não pode ficar maior do que aquele valor epsilon que a gente fixou aqui no início. Aqui teria que valer para qualquer valor, né? Qualquer índice. E a gente mostrou que não. Isso não acontece. Então, aquela condição contradiz essa daqui. Então, portanto, a função f ela tem que ser uniformemente contígua. Bom, beleza. Então, isso mostra que toda função contínua no compacto ela é uniformemente contínua. Esse próximo teorema aqui, ele é um critério interessante para a gente verificar quando a função é uniformemente contínua também. A gente vai mostrar que uma função ela é uniformemente contínua se e somente se ela leva sequências de Cauchy em sequências de Cauchy. Então, se o xn é uma sequência de Cauchy, então a imagem também é uma sequência de Cauchy. Okay? Então, uma função uniformemente contínua se eu pegar uma sequência de Cauchy. Aqui no domínio da função. Então, a sequência das imagens aí também é uma sequência de Cauchy. Só lembrando a definição aqui, pessoal, uma sequência de Cauchy é o seguinte. A sequência de Cauchy, se para todo epsilon maior que zero, existe um certo n0 natural, tal que para índices nm maiores que n0, a gente tem que a distância entre os pontos xn e xn fica menor do que epsilon. A gente provou já que toda sequência de Cauchy ela é convergente e toda sequência convergente é uma sequência de Cauchy. Então, no caso da reta, é equivalente a gente falar que uma sequência é convergente ou que é uma sequência de Cauchy. Tá? A gente usou isso naquele método das aproximações sucessivas também, né, para determinar um método para calcular a raiz quadrada.
Bom, então não tem muito o que fazer, é aplicar a definição e ver que funciona, tá? Vamos lá. Bom, vamos lá usar as nossas hipóteses. O que a gente sabe? Primeiro, que a função f ela é uniformemente contínua e que a sequência xn é uma sequência de Cauchy. A gente quer mostrar que essa sequência aqui é de Cauchy também. Então, o que a gente precisa mostrar? A gente quer mostrar que a sequência das imagens aqui é uma sequência de Cauchy. Ou seja, para todo epsilon maior que zero, existe um certo n0 natural, tal que para n e n maiores que n0, a gente tem que o f de xn menos f de xn fica menor do que epsilon. Então, é isso que a gente quer mostrar, a gente não sabe isso ainda. O que a gente sabe? Bom, a gente sabe que a função f ela é uniformemente contínua, certo? Vamos começar por aí. Uma f é uniformemente contínua. E vamos tentar chegar nessa definição, né? Aqui tem um epsilon, então eu vou colocar um epsilon aqui. Para todo epsilon maior que zero. A gente sabe que existe um delta maior que zero, tal que se x menos y são menores que a distância entre x e y é menor que delta, então as imagens deles ficam menores do que epsilon, certo? Bom, está parecido com o que está aqui, mas aqui eu preciso de pontos da sequência, né? O que a gente sabe da sequência? Ela é uma sequência de Cauchy. Então, se ela é uma sequência de Cauchy, isso significa que os pontos da sequência eles ficam tão próximos quanto a gente quer a partir de um certo índice. Então, para qualquer número positivo que a gente fixe no início, a distância entre os termos aí fica menor do que esse número. Então, o número que a gente vai usar aqui é o delta. O delta é um número positivo, né? Então, como a sequência xn é de Cauchy, existe um certo número n0, tal que, para n maior que n0, a distância entre xn e xm, aqui nm, fica menor do que qualquer número que a gente tenha fixado. Então, juntando as duas coisas, olha, para n e m maior que n0, acontece isso. Agora, isso daqui implica que a f aplicada nesse ponto menos a f aplicada nesse ponto ficam menores do que o epsilon. Pronto. Isso mostra que a sequência f de xn é uma sequência de Cauchy. Por quê? Bom, é só juntar tudo que a gente fez, né? Olha, para todo epsilon maior que zero, a gente encontrou um número natural, tal que
para nm maior que n0, a gente tem que a distância aí entre os pontos da sequência ficam menores do que epsilon. Então, isso significa que a função, que a sequência f de xn é de Cauchy. Tá, e daí, para que a gente vai usar isso? Tem uma consequência importante aí desse teorema, é que sempre que a gente tiver uma função contínua, uniformemente contínua, de um ponto de acumulação aí do domínio da função, tem que existir o limite de f de x, quando x vai para a. É isso que a gente vai mostrar agora. Por ser uma função aí uniformemente contínua, e um ponto A, aí, ponto de acumulação do domínio da função. Então, tem que existir o limite de f de x quando x tende a. Só lembrando, o limite de uma função no ponto A ser um certo número L, isso acontece se e somente se para toda a sequência de pontos aí convergindo para a sequência de pontos f de xn tem que convergir para o número L, certo? Então, para demonstrar esse teorema, a gente vai usar essa ideia aqui, esse resultado que a gente provou já em alguma dessas aulas passadas. Vou mostrar que para qualquer sequência que a gente pegar em x convergindo para A, acho que o xn aqui tem que ser diferente de A, né, se não me engano. Isso. O xn aqui é sempre diferente de A. O limite das imagens aqui tem que ser esse número L. Então, o que a gente vai mostrar? Tem que mostrar que qualquer sequência que a gente pegar convergindo para A, de pontos diferentes de A, xn aqui no conjunto x, mas tem que ser de pontos diferentes do ponto A, existe o limite f de xn. E o limite tem que ser o mesmo para qualquer sequência desse tipo aqui, né? Então, para qualquer sequência convergindo para A, tem que existir o limite de f de xn, e esse valor do limite não depende da sequência xn escolhida.
Tem que ser o mesmo valor. Se eu trocar a sequência, o valor do limite tem que ser o mesmo. Bom, beleza. Então, peguei uma sequência aí no conjunto X, convergindo para A, ok? Sequência nesse conjunto, tirando o ponto A, tal que o limite dela é A. Então, é uma sequência convergente. Lembrando, para números reais, dizer que a sequência é convergente e dizer que a sequência de Cauchy é a mesma coisa. Então, essa sequência é uma sequência de Cauchy. E o resultado que a gente acabou de provar. Se a função é uniformemente contínua, a sequência das imagens de uma sequência de Cauchy também é uma sequência de Cauchy. Então, pelo teorema anterior, a sequência aqui, f de xn, também é de Cauchy. E se ela é uma sequência de Cauchy, ela é convergente. Então pronto, a gente provou que existe o limite dessa sequência aqui. Então existe vou chamar de L esse limite, o limite da sequência f de xn. Então, olha, quase acabou já. A gente precisa mostrar que existe o limite da função, né? Não o limite da sequência. Para a gente mostrar que o limite da função existe, a gente tem que mostrar que para qualquer sequência aí de pontos convergindo para o limite da sequência é o mesmo valor. Então, eu peguei uma sequência xn aqui convergindo para A. Se eu pegar uma outra sequência yn, o valor aqui tem que ser o mesmo. Tá? Então, isso vai significar que o limite da função f no ponto A é esse número L aí. Então, falta mostrar essa última parte aqui. Bom, vamos supor por absurdo que isso não seja verdade, que a gente consiga duas sequências convergindo para que o limite das imagens sejam valores diferentes. Então, resta mostrar que esse valor L não depende da sequência xn que a gente escolheu antes. Então, vamos fazer por absurdo, tá? Suponha que tem duas sequências aí, convergindo para então duas sequências xn e yn aqui em x menos a
com as duas convergindo para A, mas o valor da função aqui aplicado nessas sequências, elas convergem para valores diferentes. Digamos, f de xn com um certo número L, que é diferente do valor do limite de f de yn. Tá, qual que é o problema aqui? Se as duas sequências estão indo para o mesmo ponto, então a diferença entre elas vai para zero, né? xn menos yn, que vai convergir para a menos a, que é zero. Agora, a diferença entre essas duas sequências, f de xn e f de yn, isso aqui vai para n menos l, l menos n, que é diferente de zero. E aqui contradiz aquele primeiro resultado que a gente viu hoje, né? Hoje não, na aula passada. Se a gente tiver duas sequências aí, dois pares de sequência, cuja diferença converge para zero, então, quando a função é uniformemente contínua, as imagens aqui têm que ir para zero também. E não é isso que está acontecendo aqui. Então, isso contradiz a nossa hipótese da f ser uniformemente contínua. Esse teorema 4.17. Então, realmente, esse valor de L e de M tem que ser os mesmos, então, o limite da função f no ponto A é a mesma coisa que o limite das sequências f de xn, que é a mesma coisa, né? Independente da sequência xn que a gente escolheu, o valor é sempre o mesmo, que é o limite da função f no ponto A. Então, pessoal, sempre que a função for uniformemente contínua, em qualquer ponto de acumulação vai existir o limite da função. Esse é um resultado que a gente pode usar para verificar que algumas funções aí não são uniformemente contínuas. Por exemplo, se a gente pegar aqui essa função 1 sobre x, função aqui, definindo em todos reais, tirando o ponto zero, f de x igual a 1 sobre x. Bom, a gente sabe que o gráfico dela é uma coisa desse tipo, né? Vamos ver para cá. E para cá. Bom, no ponto zero, essa função não está definida. Mas ele é um ponto de acumulação aqui do domínio, né? A gente consegue uma sequência de pontos aí, maiores que zero, por exemplo, convergindo para zero. Essa é uma função contínua. Ela é um quociente de duas funções contínuas aqui. Mas ela é uniformemente contínua? Ela não é por quê? Porque o zero é um ponto de acumulação desse conjunto, do domínio da função. Mas não existe o limite da função aí no ponto zero. Por quê? Porque se eu vier pela direita aqui, a função vai tender a mais infinito e pela esquerda ela vai para menos infinito. Os limites laterais são diferentes, o limite, então, não existe. Então, se a função fosse uniformemente contínua, o limite teria que existir no ponto zero, né? Como ele não existe, a gente pode concluir que essa função não é
uniformemente contínuo. Tudo bem? Bom, pessoal, isso daí encerra, então, essa parte de funções contínuas. E a gente vai começar a última parte aí da disciplina, que é a parte de derivadas. Tá? Mas essa é uma parte um pouco extensa, porque tem vários resultados que a gente tem que ver. As definições, as propriedades aritméticas, e depois as aplicações, né? Estudo de máximo e mínimo, crescimento e decrescimento local, e séries de Taylor. Bom, a definição de derivado acho que todo mundo conhece lá desde o cálculo 1 já, né? Que é aquela história da inclinação da reta tangente. Então, só lembrando aqui. Eu tenho uma função f e um ponto x0 aqui do domínio dela. Então, nessa figura aqui, por exemplo, aqui está nosso ponto x0. Ponto x0, aqui a imagem da função nesse ponto. Aí eu peguei um outro ponto x aqui, diferente do x0. Tá? Aplicando a função, a gente tem esse ponto aqui e esse outro ponto no gráfico da função. A gente consegue traçar a reta que passa pelos dois pontos, certo? Essa reta vermelha aqui. Essa reta a gente diz que é a reta secante ao gráfico da função f, passando por esses dois pontos P e Q. Bom, essa reta secante ela tem uma inclinação, né? Lembrando lá da geometria analítica, a gente tem uma equação de uma reta aí, a reta do tipo y igual a x mais b. Esse número a aqui que está multiplicando x, a gente diz que é o coeficiente angular da função, da reta, né? E o b aqui seria o coeficiente linear. E a gente prova também lá na geometria analítica que esse A, ele representa justamente a tangente desse ângulo que a reta forma com o eixo x. Quer dizer, se a gente calcular a tangente desse ângulo aqui, ele vai dar justamente o, o número A. Esse número A a gente diz que é a inclinação da reta, dessa reta aqui. Então, nesse nosso exemplo, qual que é a inclinação dessa reta secante? Qual que é a tangente desse ângulo aqui? Entre essa reta secante e o eixo x? Tem como calcular? Então, deixa eu apagar aqui, vamos fazer mais limpo esse negócio. Tem, né? Se a gente pensar num triângulo aqui, olha, eu vou estender essa reta aqui para fechar um triângulo retângulo. Vou colocar um ponto R, aqui é nosso ângulo reto, e aqui está o nosso ângulo θ. Eu quero saber a inclinação da reta secante, tá? Qual que é a tangente desse ângulo θ aqui? Bom, se vocês se lembrarem lá de geometria euclidiana, eu tenho duas retas paralelas aqui, cortadas por uma transversal. Né? Então, este ângulo aqui e esse são os mesmos, né? Este ângulo aqui é igual a esse. Se eu pensar nesse triângulo retângulo aqui, qual que seria a tangente do ângulo θ? Qual que é a inclinação dessa reta secante? Bom, a tangente no triângulo é cateto oposto sobre o adjacente, certo? Qual que é o tamanho desse lado aqui?
a diferença entre os dois valores, certo? Fx menos ft0. E o cateto adjacente, aqui, seria o x menos o x0. Então, pronto, a gente tem uma forma aí de calcular a inclinação dessa reta secante. Agora, imagina que a gente vai pegar esse ponto x e aproximar ele do ponto x0. Bom, se a gente fizer isso, esse ponto aqui ele vai ficar mais próximo do ponto P. Esse valor aqui vai diminuir também, certo? E pode acontecer dele atingir um valor limite para esse quociente. Se existir o limite aqui desse quociente, quando x vai para x0, esse valor limite seria a inclinação de uma reta também, uma reta passando por esse ponto aqui, que a gente diz que é a derivada da função aí no ponto x0. Então, a gente define a derivada da função no ponto x0 como uma inclinação da reta, dessa reta limite, das retas secantes. Essa reta limite a gente diz que é a reta tangente ao gráfico da função. Nesse ponto x0. Então, essa definição de derivada, como vocês devem lembrar aí do cálculo 1. Acho que eu tenho um arquivo aqui do GeoGebra. Espera aí. Então, olha, a mesma coisa que eu fiz antes. Eu tenho um certo ponto aqui A. Opa, deixa eu voltar essa reta aqui primeiro. E um outro ponto x aqui diferente do A. Então, eu apliquei a função f aqui. Nesse ponto, tem o f de A, e apliquei a função f aqui no ponto x, tem o meu valor f de x aqui. Deixa eu aumentar essa fonte. Tudo bem, então, eu tracei essa reta passando pelos pontos P e Q, é a reta secante ao gráfico dessa função, ok? E ela forma um certo ângulo aí com o eixo x. Aqui 69,16. E como eu falei antes, esse ângulo é o mesmo ângulo desse que aparece nesse retângulo, nesse triângulo retângulo aqui. É porque essas duas retas são paralelas, cortadas pela mesma transversal, então os ângulos correspondentes aqui são congruentes. Então a ideia é que essa reta secante, quando o x está se aproximando do ponto A, ela vai tender a um valor limite da inclinação aqui. E essa reta que passa por esse ponto e tem essa inclinação, a gente diz que é a reta tangente ao gráfico da função. Essa reta vermelha aqui. Ok? E esse valor da inclinação da reta tangente, a gente diz que é a derivada da função nesse ponto. Ou, resumindo, a derivada da função no ponto A, se tiver uma função aqui, a derivada da função no ponto A, quando existe,
ela é definida como limite do f de x menos f de a sobre x menos a, quando x tende a. Olha, o f de x menos f de a é esse lado do triângulo aqui. Tá? É o cateto oposto. F de x, f de a. Então, f de x menos f de a, esse valor aqui. O x menos a seria esse cateto adjacente, esse lado aqui. Então, o que a gente está fazendo? Calculando a tangente desse ângulo aqui e fazendo o limite, né, quando o x se aproxima do a. Aqui, pessoal, eu estou pegando o x maior do que o a, mas se eu colocar o x menor que a, essa definição ainda faz sentido, tá? Mas daí eu teria que trabalhar com ângulos negativos, fazer redução ao primeiro quadrante, enfim. Pensar só aqui no caso do x maior que a para ficar mais simples. Mas o resultado é o mesmo aí, nos dois casos. Bom, acho que está mais ou menos clara a ideia, né? Se eu mudar a função aqui, colocar, sei lá, x ao cubo mais 2x. Ou enfim. Só tem um detalhe aqui, né, pessoal, que a gente está calculando um limite. Então, para calcular o limite, o ponto tem que ser um ponto de acumulação do domínio da função. E eu estou calculando o valor da função no ponto, né? Então, ele tem que pertencer ao domínio também da função, tá? Então, na verdade, ele pertence tanto ao domínio aqui, quanto é um ponto de acumulação aí desse domínio. E, claro, a gente sabe que o limite nem sempre existe, né? Então, pode acontecer da derivada da função do ponto existir ou não. Daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos aí. Bom, aqui só repetindo as figuras que a gente fez ali no GeoGebra já. Então, a gente vai dizer que a função é diferenciável no ponto x0 se existir esse limite desse quociente. Tem uma definição alternativa também. Na verdade, é a mesma definição, só que a gente vai trocar aqui esse x por x0 mais h. É como se a gente estivesse fazendo um acréscimo aqui nesse valor. Eu tenho x0, fiz um acréscimo aqui. H, então meu ponto x vai ser o ponto x0 mais esse acréscimo. A mesma coisa ali para o valor da função f, né? Em vez de ser f de x menos f de x0, vai ser esse ponto aqui seria o meu x0 mais h, e esse ponto seria o f de x0 mais h. Então, o limite que a gente está calculando, a gente fez o quociente aqui do f de x menos f de x0 sobre x menos x0, vai ficar f de x0 mais h menos f de x0 dividido por x0 mais h menos x0, que dá h. Aqui a gente estava calculando o limite quando o x tende a x0, né? Aqui a gente pode pensar assim, eu estou fazendo um acréscimo h, então esse acréscimo está tendendo a zero. Então aqui fica o limite, quando h vai para zero, dessa expressão aqui. Então essa é uma definição alternativa para a derivada, que dependendo do resultado aí, é mais conveniente a gente usar do que essa outra. Mas é a mesma coisa, tá? A gente só está trocando o nome das letras.
Então, a gente pode definir a derivada da função no ponto como esse limite aqui, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, quando x vai para x0, ou dessa outra forma aqui. Como limite, quando h vai para zero, do f de x0 mais h, menos f de x0 sobre h. Ok? Então, a interpretação geométrica para a derivada é a inclinação da reta tangente ao gráfico da função aí, passando por esse ponto x0, f de x0. Então, na verdade, o que a derivada representa da função é a taxa de variação instantânea, tá? Porque a gente pode pensar aqui que esse quociente deixa eu fazer um desenho aqui. Digamos, esse é o gráfico da minha função f, e eu estou num certo ponto x0, e aumentei, fiz um acréscimo h aqui. Bom, calculei a função nesse ponto, e a função nesse outro ponto aqui. Então, eu posso estar interessado no seguinte: quanto que a função variou nesse intervalo? A variação da função seria esse valor aqui. Eu tenho uma variação no x, posso chamar de ΔX, e uma variação aqui no eixo y, que eu posso chamar de ΔY, tá? Eu posso querer saber, então, qual que é a variação da função que a função teve aqui, se ela sofreu uma variação ΔX no ponto x0. Então, vamos pegar um exemplo mais concreto, tá? Vamos pensar o seguinte. Aqui está a minha função f. Digamos que essa função ela represente a posição de uma certa partícula aí se movendo numa reta em função do tempo. Então, digamos que eu tenho uma reta aqui, uma partícula, um certo, começa num ponto P aqui, ponto x0, no instante t igual a t0, e ela está se deslocando em linha reta. Então, depois, num certo instante t, ela está ocupando uma certa posição x. Ou melhor, vou chamar de f de x, tá? Começou numa certa posição f de x0, terminou numa posição f de x, no instante x. Vamos chamar de x, né? Então, eu posso tentar estar interessado. Qual que é a velocidade média dessa partícula aí? Entre esses dois instantes. Bom, a velocidade média, ela é o deslocamento dividido pelo tempo, certo? O deslocamento aqui, no caso, seria esse valor, esse comprimento, o f de x menos o f de x0, e o tempo, bom, a variação do tempo seria meu tempo final menos o tempo inicial, que é essa coisa aqui. Agora, se eu pensar que essa função f representa justamente esse deslocamento, dá para ver que a velocidade não é constante, né? Tem uma hora que parece que a partícula voltou a uma certa posição, andou para trás, depois começou a andar para frente de novo, e foi aumentando a velocidade.
Então, se eu pensar num ponto x0 aqui, no instante x0, o fx0 está aqui, o fx está aqui. Então, a taxa de variação média aí da posição nesse intervalo de tempo é esse quociente aqui, fx menos ft0 sobre x menos x0. Eu posso estar preocupado na variação instantânea dessa posição da partícula aí nesse instante. Essa variação instantânea é justamente o valor do limite desse quociente. Tá? Nesse caso, isso daria para a gente a velocidade instantânea da partícula nesse instante. Então, essa é a ideia física da derivada. Tá? A gente está calculando a taxa de variação da função naquele ponto, taxa de variação instantânea. Se eu não penso no limite, eu tenho uma variação média. Se eu coloco o limite aí, quando x tende a x0, a gente está pensando na variação instantânea da função. Isso é importante para a gente saber se a função ela está crescendo, se ela está decrescendo nesse ponto, se ela de repente atingiu um pico máximo ou mínimo, enfim. Vão ter várias aplicações aí para essa história da derivada. Bom, mas vamos fazer umas contas aí para verificar os exemplos. Primeiro, bom, o exemplo mais simples que a gente tem é a derivada da função constante, tá? Olha, por exemplo, se eu tiver uma função constante, está definida aqui em toda reta, e o valor dela é fixo. Eu vou dizer que é um certo número C. Se a gente fizer o gráfico dessa função, vai ser uma reta, né? Essa reta é horizontal aqui, altura C. Se a gente pensar que a derivada da função no ponto x0 aqui, ela é a inclinação da reta tangente, né? Então, vamos tentar pensar primeiro numa reta secante. Peguei um ponto x0 aqui e um ponto x diferente aqui. O valor da função f no ponto x0 é c. O valor da função f no ponto x é c também. Então, a reta secante é essa reta horizontal aqui. Qual que é a inclinação dessa reta secante? Qual que é o ângulo que ela forma com o eixo x? É zero, né? Porque as duas são paralelas. Então, esse ângulo aqui, o ângulo entre as duas, é zero. A derivada teria que ser a tangente desse ângulo entre as duas retas. Qual que é a tangente de zero? É zero também. Isso é para a reta secante, né? Mas se eu fizer o x aqui indo para x0, esse ponto vai se aproximar cada vez mais do outro, mas o valor aqui da reta secante, ela está se mantendo constante também, né? Então, o limite vai ser essa própria constante também. Então, essa é uma justificativa geométrica para o valor da derivada aí no ponto x0 qualquer ser sempre zero, a inclinação dessa reta horizontal. Agora, se a gente fizer as contas, vamos ter o mesmo resultado, né? Por quê? Qual seria a derivada dessa função num ponto x0 qualquer? Isso tem que ser o limite, ponto x tende a x0, de fx menos ft0 sobre x menos x0. Quanto que vale f de x? É
constante, né? Vale C. F de x0 também é C, a função é constante. Então aqui C menos C dá zero, dividido por qualquer coisa aqui. Isso aqui vai dar zero, né? Tem que lembrar, pessoal, que quando a gente está fazendo x tendendo a x0, quer dizer que o x é sempre diferente do x0. Então, aqui a gente não tem uma divisão por zero, tá? Isso é sempre um número não nulo. Então, eu posso fazer o quociente aqui. Vai dar zero. Limite de uma constante. É a própria constante. Então, sempre que a gente tiver uma função constante, a derivada dela vai ser zero. É zero em qualquer ponto, né? Esse ponto x0 não fixei ele, pode ser qualquer um. Então, só para reforçar, pessoal, a derivada da função num ponto então, a derivada dessa função no ponto é um número, tá? É um número real. Agora, se eu pensar que em todos os pontos onde a função é diferenciável, vou chamar de y o conjunto de todos os pontos onde existe a derivada. Então, eu posso definir uma nova função, que é a função derivada. A função derivada de f, que é a função que justamente associa cada ponto aqui, onde a função é diferenciável, na derivada dessa função. É a função aqui, f', definida nesse conjunto y, que associa cada ponto aqui, do conjunto y, à derivada da função, nesse ponto. Então, aqui a gente tem uma função que associa cada número desse conjunto a esse número, que é a derivada da função no ponto. Ok? Então, por exemplo, vou voltar ali na função x ao quadrado. Olha, esse aqui é o nosso ponto A, onde a gente está calculando a derivada. Então, a derivada da função no ponto é a tangente desse ângulo aqui, da reta tangente, tá? Então, se a gente for calcular a tangente desse ângulo, vai ser o valor da derivada aí, da função. Acho que eu até consigo colocar isso. Deixa eu ver se eu consigo inserir isso. Não, deixa assim mesmo. Então, beleza. A tangente da função nesse ponto aqui, a derivada da função nesse ponto é a tangente desse ângulo aqui. Deixa eu até apagar essa secante.
Então, variando o ponto, a gente tem sempre um ângulo diferente, né? Então, para cada ponto, a gente vai associar a tangente de um ângulo. Agora, eu posso fazer assim também. Eu vou colocar um ponto B aqui. A coordenada x dele vai ser a mesma desse ponto A. Eu vou colocar x de A. E a coordenada y, eu vou colocar a derivada da função aí, nesse ponto. Tá? Então, olha, se eu mover o ponto A, o ponto B, ele está se movendo também. Vou colocar um rastro dele aqui, só para a gente ver o que acontece. Então, se eu movimentar o ponto A, o ponto B, ele está descrevendo uma reta, né? É justamente isso que define uma função. Então, para cada valor de a gente está associando um certo número, que é a derivada da função no ponto, vai definir essa função azul aqui. É claro, né? Porque a gente está trabalhando com a função x ao quadrado. A gente já sabe que a derivada dessa função aqui é a função 2x, que é justamente esse gráfico que está aparecendo aqui. Se eu colocar a reta aqui, y igual a 2x, é justamente nessa reta que o ponto B está passeando. Beleza? Se eu mudar a função aqui, para colocar a função seno, por exemplo, olha, mudando aqui o valor do ponto B, ela vai dar o gráfico da função cosseno. E por aí vai. Se a gente colocar agora o gráfico da função exponencial, olha só, tangente vai ficar, a derivada vai ficar igual à própria exponencial, né? Bom, beleza, vamos continuar fazendo umas continhas aí. Então, a gente já mostrou aqui a derivada da função constante. Ela é zero, né? E uma observação importante aqui, eu já falei antes, mas reforçando. A derivada da função num ponto nem sempre existe. Ela depende da existência desse limite aqui, desse quociente. Se a gente pegar, por exemplo, a função módulo de x, essa função aqui, função módulo de x. Olha o que acontece aqui. Se eu me aproximar do ponto zero aqui pela direita, a gente até consegue calcular a derivada da função aí, ela vale sempre constante igual a 1, né? Mas quando a gente pega valores negativos, olha o que acontece com a derivada da. Então, o limite lateral aqui pela esquerda é sempre menos 1 e pela direita vale 1. Então, no ponto zero, não existe o valor do limite da função aqui, no ponto zero. Então, limite x menos módulo de zero sobre x menos zero, quando x tende a zero, esse limite não existe. Por quê? Porque se a gente pegar limites laterais à direita e à esquerda, os valores são
diferentes. Dá para a gente fazer a conta aqui também, né? Olha, se a gente pegar o limite lateral à direita, o módulo x. Bom, se o x está à direita do zero, ele é positivo, né? O módulo de um número positivo é ele mesmo. Então aqui vai ficar o x dividido por x, dá sempre 1. À esquerda, o módulo... Bom, se o x está à esquerda do zero, ele é negativo. O módulo de um número negativo é o oposto dele, é menos x. Então vai ficar menos x sobre x, que dá menos 1. Igual a gente viu ali no GeoGebra. Então esse limite não existe. Isso quer dizer que a função f não é diferenciável aí no ponto zero para essa função módulo de x. Em todos os outros pontos ela é diferenciável, né? A derivada vai ser sempre igual nos pontos aqui positivos e ela é sempre menos 1 nos pontos negativos. Só no ponto zero que ela não tem derivada. Bom, joia. Bom, aqui está o gráfico, então. Aqui é a função módulo de x e aqui é a derivada da função. Olha, essa derivada ela é uma função que está definida em todos os pontos, tirando o ponto zero, tá? Então, o conjunto dos pontos onde ela é diferenciável é toda a reta, tirando o ponto zero. Bom, vamos calcular duas derivadas aí simples. Se a gente pegar uma função afim, onde o gráfico dela é uma reta, desse tipo aqui, ax mais b. Vamos colocar aqui, por exemplo, sei lá, 3x mais 2. Aqui, pelo GeoGebra, parece que a derivada dessa função vai ficar constante, né? O valor dessa constante é justamente o 3, que é o coeficiente angular aqui da reta. Então, vamos ver que isso vale em geral, tá? Por que que isso acontece? Por que que a derivada de uma função desse tipo aqui, ax mais b, a derivada dela vai ser o número a? Bom, tá, vamos pegar uma função aí, tipo ax mais b. A gente quer calcular a derivada dessa função no ponto arbitrário aí, x0. Então, se a derivada existir, ela tem que ser o limite, quando x tende a x0, da função ponto x menos x0, dividido por x menos x0. Tá? Então, trocando aqui, f de x é isso daqui. É ax mais b. F de x0 vai ficar ax0 mais b. Tudo isso dividido por x menos x0. Bom, vamos ver o que dá para simplificar aí. Esse b vai sumir com esse daqui. Aqui vai ficar um a que dá para colocar em evidência. Então, x menos x0. Embaixo, x menos x0 também. Lembrando, esses dois números são diferentes de zero, né? A gente está se aproximando de zero, mas sempre valores diferentes. Então, isso é diferente de zero, isso também. Posso simplificar isso com isso, sobra o a, que ele é constante, né, em relação a x. O limite de uma constante é a própria constante.
Bom, já que a gente está falando dessa função afim, vamos pensar num polinômio de uma forma geral. Ou melhor, pensar numa função desse tipo aqui. Fx igual a x elevado a n. Qual que é a derivada dessa função? Bom, a gente sabe que para derivar uma função desse tipo, esse n aqui, ele vai parar aqui na frente do n e diminuir uma unidade, né? Então vai ficar alguma coisa do tipo n x elevado a n menos 1. Por que que isso acontece? Como é que a gente prova isso? Aqui é mais conveniente a gente usar a segunda definição de derivada, tá? Essa forma aqui. F' de x0 é o limite quando h tende a zero dessa coisa aqui. Bom, por quê? Bom, vamos tentar calcular esse limite para ver quanto que dá. Essa função aplicada no ponto x0 mais h é justamente esse valor elevado a n, certo? A f aplicada em x0 é o x0 elevado a n. Bom, aqui a gente tem um problema, né? Porque tem uma soma aqui elevada a uma certa potência. Como é que a gente calcula esse tipo de coisa? Certo. Uhum. Esse é natural? Sim, natural. Uhum. Então eu posso fazer aquela expansão. Uhum. Como é que a gente pode expandir essa soma, então? Tem uma coisa que vocês devem lembrar que é o binômio de Newton, né? A gente tem uma soma do tipo aqui, a mais b elevado a n, como é que a gente calcula isso? Só lembrando aqui, se o n for 1, isso aqui vai ficar alguma coisa do tipo, bom, a mais b. Se for 2, fica o a ao quadrado, 2ab, b ao quadrado. Se for 3, fica a ao cubo, 3 vezes a ao quadrado b, 3 vezes ab ao quadrado, b ao cubo, certo? E assim por diante. Se o n for 4, alguma coisa do tipo a na quarta, 4 ao cubo b, 6 ao quadrado b ao quadrado, 4 a b ao cubo, e b na quarta, né? Então, se vocês verem o que está acontecendo aqui, a gente começou uma potência grande no A, foi diminuindo, né? Foi 4, 3, 2, 1, 0. E no B foi ao contrário. Comecei com B elevado a zero, B na 1, B na 2, B na 3, B na 4. Então, em todos os casos aconteceu isso. A diferença aqui são esses números que apareceram, né? Aqui o 2, depois o 3, depois o 4, 6 e 4. De onde que surgiram esses números? Eles são combinações? Isso, são as combinações aí do N, do nosso N aqui, tomado KK. O K seria um número que está variando aí entre 0 e o N, tá? Se eu pego, por exemplo, N, pegando aqui, para N igual a 2.
Então, meu K vai variar entre 0 e 2, certo? 2 tomado 0 a 0, 2 tomado 1 a 1, e 2 tomado 2 a 2. Então, se eu tenho dois objetos, vou escolher nenhum deles. De quantas formas diferentes a gente pode fazer isso? Uma única, né? Não escolhendo ninguém. Tenho dois objetos, vou escolher um deles. De quantas formas a gente pode fazer isso? Duas, né? Ou vou escolher um ou outro. Tenho dois objetos, vou escolher os dois. Então, só tem uma forma de fazer isso. Escolhemos os dois. Então, esses são os coeficientes que aparecem aqui. 1, 2 e 1. 1, 2 e 1. Mesma coisa para 3, para 4 e assim por diante. Tem esses números aí, tem até uma figura, né, que é o triângulo de Pascal, onde aparecem esses números aí. A gente faz uma coisa assim, começa com um aqui em cima e um nas laterais. Aí os números que aparecem aqui no meio são a soma dos números de cima. Se eu somo um com um, eu tenho dois. Completo com um aqui. Vou ter um aqui, um aqui. 1 mais 2 dá 3, 2 mais 1, 3 aqui. De novo. 1 com 3, 4, 3 com 3, 6, 3 com 1, 4. E assim por diante. 1 com 4, 5, 10, 10. Assim. Ele é simétrico, né? Então, olha, esses são os coeficientes que a gente usou no, nessa expansão. Olha, 1, 2 e 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. São esses números que aparecem nessas linhas do triângulo de Pascal. Então, de uma forma geral, como é que a gente calcula uma coisa desse tipo aqui? 1A mais B elevado a I. Bom, é uma soma de termos, né? De potências aqui de A e B, só que o expoente está variando. Eu começo com um expoente grande aqui no A, e vou diminuindo. Começo com um expoente pequeno do B e vou aumentando. O K aqui variando então de 0 até o N. E o número que aparece multiplicando, esse coeficiente, é o número de combinações do N tomado KK. Esse número a gente calcula como? É o N fatorial dividido por K fatorial vezes N menos K fatorial. É o número de combinações de N termos tomados KK. Esse aqui é o que é conhecido como binômio de Newton. Ok? Então, beleza. É isso que a gente vai ter que usar para calcular essa derivada aí do x elevado a n. Bom, vamos ver o que a gente faz. Então, vamos lá. O nosso x0 mais h elevado a n, ele vai ficar a somatória do k variando de 0 até n, de n tomado kk, x0 elevado a n menos k, vezes h elevado a n. A k, desculpa. A gente pode escrever assim, só escrever por extenso, tá? A gente vai começar aqui com x0 elevado a n, o próximo termo seria n x0 elevado a n menos 1 vezes h, o próximo termo. Aqui é o n tomado 1 a 1, tá? Eu tenho n objetos. Vou escolher um deles. Quantas formas a gente pode fazer isso? De n formas, né? Vou escolher um dos n objetos. Agora, vou escolher dois deles. De quantas formas a gente pode fazer isso? N fatorial, dividido por 2 fatorial,
dividido por n menos 2 fatorial. Então vai ficar n vezes n menos 1 dividido por 2. Isso é o coeficiente, daí o x0 vai ficar elevado a n menos 2 e o h ao quadrado. Bom, assim por diante, até aparecer só o h elevado a n. Ok? Bom, então esse é o nosso x0 mais h elevado a n. Ok. Mas o que a gente precisa fazer? Vou pegar esse valor, tirar o x0 elevado a n e dividir por h. Ok? Então, vou pegar esse valor aqui e tirar o x0 elevado a n. Bom, então vai ficar tudo isso e eu estou subtraindo o x0 elevado a n, né? Então sobrou essa coisa aqui. N x0 elevado a n menos 1 vezes h mais n menos 1 sobre 2 x0 n menos 2 h ao quadrado, assim por diante, até h elevado a n. Aí, a gente vai dividir tudo por h. É isso que a gente quer, né? Fazer esse quociente aqui. Ok? Então, vamos dividir tudo isso aqui por h. O que vai dar? Olha, por sorte, todos os fatores que estão aqui em cima, eles têm um h multiplicando, né? Esse aqui tem um h aqui. Divide por esse, sobra o n x0 elevado a n menos 1. O próximo. Tem esse número aqui vezes h ao quadrado. Então, simplifica o h daqui, sobra n menos 1 sobre 2, x0 n menos 2 vezes h. Assim por diante. E na última aqui, que era o h elevado a n, sobra h elevado a n menos 1. Pronto, agora a gente tem que fazer o h ir para zero. Quando o h vai para zero, olha o que acontece. Esse pedaço aqui vai para zero, o próximo também vai, porque vai estar multiplicado por h ao quadrado, o último também vai, que é h elevado a n menos 1. Todo mundo vai para zero, né? O que sobra? Sobra só a primeira parcela aqui, que não está multiplicada por h. E esse valor é justamente nosso x0 elevado a n menos 1 vezes n. Então, esse aqui é o valor da função, da derivada da função, no ponto x0. Que era o que a gente esperava, né? A função f de x igual a x elevado a n, ela tem derivada n vezes x elevado a n menos 1. Beleza, pessoal? Bom, vamos parar por aqui então. Hoje, pessoal, na aula que vem a gente continua estudando aí as propriedades aritméticas das derivadas e mais algumas propriedades. Beleza? Então, boa noite, pessoal. Bom final de semana e até quinta-feira. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até semana que vem. É.